Depois de aguentar um dia de trabalho brutal pra caramba, o protagonista finalmente chega em casa e abre uma lata de refrigerante. Ele é um escravo corporativo que trabalha para uma empresa Black de Tóquio como gerente de projeto. Nessa vida infernal, ele só sente alegria de verdade quando está jogando, especificamente Brave of Kingdom. Isso dá pra ele aquela emoção de derrubar hordas de inimigos com um único golpe só. Mas mais que isso, a melhor parte mesmo é batalhar contra os chefes vilões que vão aparecendo conforme o jogador avança. Entre esses chefes todos, o favorito absoluto do protagonista é a batalha contra o general vilão Zirog. Apesar de ser um chefe de nível médio, a força dele é totalmente desbalanceada, ganhando o apelido de quebra-equilíbrio. Tem várias maneiras de derrotar ele, tipo se juntar às massas que estão subindo e começar uma rebelião, ou farmar níveis pra caramba e vencer na porrada pura. Tem também aqueles métodos cheesy que os speedrunners usam, mas ele decide não usar nenhum, porque um jogo bom pra caramba como esse já oferece um monte de caminhos pra vitória. Com isso, ele liga o jogo pra aliviar um pouco o estresse do trampo de hoje quando nota algo estranho pra caramba. Da perspectiva em terceira pessoa, o lugar dentro do jogo e o personagem são totalmente desconhecidos pra ele. Enquanto ele vai distinguindo algumas características, ele percebe que o personagem na frente dele é o Zirog, que ele não deveria conseguir controlar de jeito nenhum, o que faz ele se perguntar se é um bug. Bem quando ele pensa em contatar o suporte ao cliente, tudo fica branco, como se ele estivesse caindo num vazio completo. Ele imediatamente percebe que a situação está ruim pra caramba enquanto os sentidos dele ficam todos confusos e depois tudo fica escuro. A cena então muda para um castelo medieval onde alguém está chamando o nome do Zerog. Essa pessoa diz para ele acordar, lembrando que amanhã é o prazo final. No começo, o Zerog responde que quer dormir mais um pouco, mas aí ele pergunta qual prazo que eles estão falando. Sem responder direto, a mulher de tapa-olho que acorda ele informa que o conselho militar está para começar, e ela de novo pede que ele se levante, chamando ele de Zerog-sama. Zerog espia de debaixo do cobertor, e depois de uma pausa breve, pergunta onde ele está. Olhando em volta, ele acha o lugar estranhamente familiar. Mais importante, ele nota que a mulher linda do lado dele é alguém que ele tinha visto incontáveis vezes antes. Ela parece exatamente com a personagem do jogo Selena Fenrir, a ajudante feminina do exército inimigo. Enquanto ele olha mais claramente, ele tem certeza absoluta que é ela pelas feições do rosto e pelo uniforme militar bem revelador. Percebendo o que isso pode significar, e se recusando a aceitar, ele rapidamente se levanta e pega o espelho mais próximo para segurar na frente do rosto dele. É exatamente o que ele temia. Ele reencarnou como o vilão do jogo, o general maligno Zirog. Percebendo isso, ele olha para o corpo dele, que é completamente diferente, e se pergunta que porra está acontecendo. Notando a reação chocada dele, Selena pergunta o que há de errado, e ele rapidamente se recompõe, respondendo que não é nada. Manter a calma em situações inesperadas é uma habilidade de sobrevivência que ele aprendeu como escravo corporativo. Mais importante, agora que ele olha com calma, Selena está mesmo vestindo uma roupa bem reveladora. Enquanto ele fica encarando ela pensando nisso, Selena chama o nome dele. Saindo do transe, ele nota ela corando e dizendo que se ele continuar olhando desse jeito, até ela vai ficar envergonhada. Percebendo o erro, ele rapidamente desvia o olhar e pede desculpas 1000 vezes, dizendo que foi muito rude da parte dele. Como escravo corporativo, ele sabe que ficar encarando o corpo de uma funcionária assim conta como assédio sexual e é totalmente inaceitável. Seguindo em frente, julgando pela situação, ele tem certeza que isso é igualzinho às reencarnações que ele via em animes. Ele fica surpreso pra caramba que algo assim realmente aconteceu. E embora ele agora esteja totalmente ciente da reencarnação dele, ele ainda tem dificuldade para aceitar de verdade. Notando a reação dele, Selena comenta que ele não parece bem e pergunta se ele quer descansar. Ele responde que sim, sabendo que se ele aparecer na frente de todo mundo nesse estado, a capa dele vai cair. Ele não pode deixar isso acontecer porque ia causar um caos total nessa organização e atrasar todos os projetos dela. Selena então usa a magia de comunicação para informar os outros que o Conselho de Guerra foi cancelado, já que o Zerog não está se sentindo bem. Notando isso, Zerog se pergunta se ela está usando a magia de telepatia que tinha sido configurada para coordenar durante crises. Só por isso ele já percebe que precisa absorver o conhecimento desse mundo inteiro. Mas ele também sabe, do passado dele como escravo corporativo, que não se sobrevive por muito tempo quebrando as regras da empresa. Zerog chama Selena e dizendo que a memória dele está um pouco confusa,
pergunta onde eles estão. Sem questionar nada, ela explica que eles estão na fronteira oeste do Império Ainhall, na região de Phasalt. O prédio onde eles estão agora é uma fortaleza que bloqueia invasões para o Império. Devido à robustez dela, é chamada de Fortaleza do Desespero e serve como escudo para o Império. Ouvindo isso, ele lembra que essa cidade-fortaleza, orgulhosa das defesas e da presença massiva de tropas, é um bastião no jogo. No entanto, tinha sido nada menos que o inferno para quem ficava estacionado lá. Qualquer rebelião é instantaneamente suprimida, e os líderes são imediatamente executados, muito parecido com uma empresa Black. Mais importante, o Lorde que governa essa terra não é outro senão o próprio Zerog. Ele então pergunta para Selena que mês é, e ela informa que é maio, embora ela também pergunte se ele está realmente bem. Essa informação é crucial porque o evento onde o herói Ryu ataca e derrota Zerog ocorre em novembro. Isso significa que ele tem 6 meses antes de ser morto pelo herói. Enquanto ele pensa em como pouco tempo isso é, o mindset de escravo corporativo dele entra em ação. Ele acredita que precisa ficar positivo não importa o quão perto o prazo esteja e eliminar qualquer pânico para encontrar um caminho para a sobrevivência. Bem nessa hora, um guarda irrompe no quarto, reportando que uma fera gigante de cinzas apareceu perto da fortaleza. Selena fica chocada e imediatamente pergunta sobre vítimas. E o guarda reporta que vários cidadãos estão seriamente feridos. Do que Zerog lembra, a fera gigante de cinzas é um monstro de tamanho médio comum que aparece principalmente em quests de subjugação, embora seja bem forte. Selena ordena para o guarda despachar um esquadrão, dizendo que ela vai assumir o comando na frente, mas Zerog para ela e diz que ele mesmo vai. Isso choca tanto o guarda quanto a Selena, que pedem confirmação, e Zerog responde firmemente que ele vai lidar com isso. Ele afirma que isso é dever dele como Lorde. Então não deve ter problema nenhum ele ir. Selena nervosamente concorda, mas acha estranho pra caramba já que Zerog geralmente ordena que outros lidem com essas coisas enquanto ele volta a dormir. No entanto, pro Zerog atual que uma vez viveu como escravo corporativo, status e posição não importam porra nenhuma. Ele acredita que quem pode trabalhar deve trabalhar sem hesitação, senão não sobrevivem numa empresa Black. Mais tarde, na linha de frente norte da fortaleza, os soldados se reúnem para enfrentar o monstro, mas no momento que eles veem ele, eles percebem que não tem a menor chance contra aquilo. Zerog, que também chega, concorda que é enorme pra caramba, e Selena aponta que se ele chegar na cidade, o dano vai ser catastrófico. Zerog sabe que ele é a pessoa mais qualificada para a tarefa. No entanto, ele se pergunta se consegue mesmo derrotar esse monstro. A fera gigante de cinzas tem pele blindada grossa, esqueleto como ferro e o poder de esmagar um humano com um único passo. Pro Zerog do jogo, não era um inimigo particularmente formidável. Mas a diferença-chave é que isso não é mais um jogo. Ele é um ex-escravo corporativo segurando uma espada pela primeira vez na vida, quanto mais lutando contra um monstro. Enquanto ele está perdido em pensamentos, a fera gigante de cinzas ruge e avança para cima dele. Ela imediatamente usa o movimento especial, um ataque de pisada com o corpo massivo. Zerog ainda está se perguntando como vai desviar quando percebe que já é tarde demais. Bem antes do pé da fera gigante de cinzas cair esmagando, ele se pergunta se é assim que vai morrer. A pisada cai com uma explosão enorme e uma nuvem de poeira, e Selena chama por ele em pânico. No entanto, a preocupação se prova desnecessária. Zerog fica de pé ileso debaixo do pé massivo da fera gigante de cinzas. Até ele fica confuso enquanto não sente dor nenhuma. Embora tenha algum impacto, não parece pior que uma revista caindo de uma prateleira num trem lotado. Embora ele não sinta nada do golpe, a fera gigante de cinzas, por outro lado, parece estar com uma dor imensa enquanto ruge. Zerog questiona isso internamente, se perguntando por que ela está agindo como se estivesse machucada depois de pisar em alguém sem permissão. Mais importante, ele percebe que embora a fera gigante de cinzas pareça aterrorizante, ela é na verdade lenta pra caramba. Comparada a alguém como o quebra-equilíbrio, General Zerog, a fera gigante de cinzas é só um mob. Com esse pensamento, ele levanta a espada, aponta para a fera gigante de cinzas e dá um golpe limpo para baixo, cortando facilmente o monstro ao meio. A criatura cai instantaneamente derrotada. Os soldados e Selena ficam em choque total e Selena cai no chão, incapaz de compreender como foi morta num único golpe. Notando que ela baixou a guarda, Zerog avisa ela para ter cuidado, dizendo que ainda é perigoso. No entanto, já é tarde demais, e ele rapidamente cobre ela com o corpo dele,
bloqueando o ataque final da fera gigante de cinzas. Enquanto ele segura ela nos braços, Selena fica completamente desconcertada. Zerog se sente aliviado que conseguiu a tempo. Lembrando que no jogo uma fera gigante de cinzas chuta o rabo selvagemente nos momentos finais, ele pergunta para Selena se ela está bem, e ela responde que sim, embora permaneça visivelmente abalada. Percebendo como a situação pode parecer, ele desajeitadamente assegura que tudo está bem. O nervosismo dele vem do mindset que ele tinha na vida passada, onde contato físico com uma funcionária durante o trabalho podia ser considerado assédio. Deixando isso de lado, Selena não consegue acreditar que ele arriscou o próprio corpo para proteger ela. Até recentemente, Zerog tratava as pessoas como escudos descartáveis. Mas depois de hoje, ela começa a pensar que aquilo era só fachada e que ele realmente se importa com os subordinados. Ela pega a mão dele e declara que a partir de agora ela vai seguir ele para sempre. Zerog fica atordoado pela declaração e, por cima disso, ele acha a Selena incrivelmente fofa. Ainda assim, ele lembra para si mesmo que romance com uma funcionária é o tabu máximo para um ex-escravo corporativo. Ele pergunta se ela pode voltar para o castelo e preparar um hot pot e um pouco de vinho, especificamente o 16 Burgundy. Embora ela não entenda completamente o 16 Burgundy, ela aceita a tarefa, o que faz Zerog soltar um suspiro aliviado. Mais tarde naquela noite no castelo, os chefes cozinham a carne da fera gigante de cinzas em panelas grandes, enquanto os cidadãos esperam com tigelas na mão. Churrasqueiras também são montadas, e enquanto as pessoas ficam na fila para o ensopado, uma pessoa menciona ter ouvido que Zerog caçou a fera ele mesmo, o que outro acha inacreditável. Um homem que recebe uma tigela cheia de ensopado se pergunta como a carne da fera gigante de cinzas vai ter gosto. Mas no momento que ele dá uma mordida, ele acha tão deliciosa que lágrimas enchem os olhos dele. Não é só ele. Outros cidadãos também acham a carne macia e rica em sabor. Eles terminam rápido e pedem mais. Zerog trabalha na churrasqueira e, tendo esperado exatamente essa reação, diz para eles que podem comer o quanto quiserem. Ele lembra que no jogo derrotar bestas mágicas dropa carne crua que melhora os stats dos soldados. Só funcionava em soldados de baixo nível, então tinha sido um recurso opcional. Nesse mundo, no entanto, se ele repetidamente fortalecer os soldados do país desse jeito, ele acredita que pode reduzir as chances da morte futura dele. Selena, que também está comendo, elogia Zerog e diz que ele é impressionante. Ela pergunta se ele caçou o monstro de propósito para alimentar a carne para os cidadãos e fortalecer eles. Zerog confirma e oferece vinho para ela, que ela aceita com prazer. Quando ela dá o primeiro gole, ela fica surpresa por como o vinho combina perfeitamente com a carne. O gosto é tão bom que ela se sente como se estivesse derretendo. Zerog não fica surpreso nem um pouco. O jogo tem um sistema de culinária onde combinar certos pratos com vinhos específicos, especialmente o 16 Burgundy, aumenta os valores máximos de habilidade de um personagem, e ele agora está simplesmente aplicando esse conhecimento na vida real. Zerog então diz para ela que não é nada especial, e que ele só por acaso sabe um pouco sobre qual vinho combina bem com qual carne. Selena pensa que esse nível de conhecimento sobre apreciar bestas mágicas à culinária é igualzinha à de um chefe master. Ela diz que isso é o que se espera do Zerog e até comenta que ele deve ser a reencarnação de um deus da guerra. Na cabeça dele, Zerog pensa que é mais tipo a reencarnação de um escravo corporativo. Deixando isso de lado, ele diz para ela que o vinho é bem valioso e pede que ela mantenha essa informação em sigilo. Selena concorda, mas com uma expressão tímida bem feminina, pergunta se isso significa que é um segredo compartilhado só entre os dois. Em resposta, ele desvia o olhar e diz que é segredo de empresa. Por um momento, ele achou que realmente estava ferrado, mas aí percebe que viver como o general vilão nesse jogo no estilo Musou não é uma tarefa impossível. Ele resolve esmagar essa rota condenada em pedacinhos e sobreviver. Mais tarde, Zerog relaxa numa banheira quente e comenta como se sente vivo pra caramba, embora ainda tenha dificuldade para processar a reencarnação dele. Pensando nos dias de corporativo, as pessoas chamavam ele de velho por causa da personalidade seca. Mas agora ele realmente virou um. O corpo atual dele é incrivelmente musculoso, coberto de cicatrizes que dão a entender batalhas incontáveis, e ele usa barba. Esse é o corpo do Zerog, um chefe intermediário que fica no caminho do herói. Ele só tem meio ano antes da derrota canônica, e para impedir isso, ele planeja ganhar o apoio do povo. Ao mesmo tempo, ele sabe que mesmo se Zerog virar bonzinho, não tem garantia nenhuma que o herói vai poupar essa fortaleza.
Pior ainda, ele se pergunta se, apesar de todo esforço e luta, o mundo ainda vai seguir o roteiro do jogo. Bem quando ele está pensando nisso, Selena entra na casa de banho usando só uma toalha. Ai, que delícia! Assustado, Zerog questiona internamente por que ela entraria enquanto ele está tomando banho. Aí ele assume que o Zerog do jogo devia ter feito todo tipo de coisa com a Selena antes dele assumir o controle. Eu não assumo esse BO. Selena rapidamente tranquiliza ele tirando um pouco a toalha para mostrar que está usando um maiô por baixo. Zerog tenta se acalmar e nota que ela também parece envergonhada. Para confirmar a suposição, ele pergunta se ele tinha ordenado ela fazer isso. Ela diz que não. Ouvindo isso, ele se sente aliviado que o Zerog não era tão terrível quanto ele temia. Selena então explica que queria agradecer por ele ter salvado ela mais cedo e só veio para lavar as costas dele. Zerog fica cético, suspeitando que ela pode ter outras intenções, mas como ela parece sincera, ele aceita a oferta enquanto ainda se pergunta se isso é realmente ok. Enquanto ela lava as costas dele, Selena pergunta como está sentindo e diz para ele avisar se tiver algum lugar coçando. Quando ela fala isso, o corpo dele reage um pouquinho porque ele nota uma sensação específica nas costas. Vendo a reação, ela pergunta se tem algo errado e ele responde que não é nada. Ele não faz ideia do que está rolando, mas a situação parece boa demais para ser verdade. Um tratamento assim era inimaginável nos dias de escravo corporativo dele. E ele se pergunta por que ela está sendo tão gentil com ele. Enquanto isso, Selena não entende por que, apesar dos avanços descarados dela, Zerog continua calmo e composto, sem tirar vantagem nenhuma. O comportamento dele é completamente diferente do passado, porque antes ele teria atacado ela sem hesitar. Isso faz ela se perguntar o que causou ele mudar tão drasticamente e tão de repente. Enquanto ela murmura que ele tem uma costas larga e robusta, Zerog se pergunta o que ela acabou de falar. Deixando isso de lado, ele vira um pouquinho e diz para ela que, embora esteja incrível, ele está cansado hoje e eles deviam parar por aqui. No entanto, bem quando ele vira completamente para encarar ela, percebe que o peito da Selena está totalmente exposto e que ela estava usando ele para lavar as costas dele. O movimento repentino assusta Selena e ela fica extremamente envergonhada. Ela pede desculpas às pressas e sai correndo da casa de banho. Zerog fica ali sem palavras, pensando que acabou de ver algo realmente bom. Mais tarde, embora ele ainda tenha dificuldade para entender o que rolou na casa de banho, ele decide se acalmar por enquanto e vai para o banheiro. Enquanto procura, nota um certo cômodo vazando uma aura sombria e ameaçadora. No momento que ele sente, fica paralisado de choque. Ele quer acreditar que é impossível. No entanto, o lugar irradia exatamente a mesma presença que o banheiro do subsolo da antiga empresa Black dele. Aquele banheiro subterrâneo nem era reconhecido pela equipe de limpeza e tinha sido abandonado por anos. Ele só usava quando era absolutamente necessário e o fedor sozinho quase derrubava ele. É algo que ele nunca mais quer experimentar. Então ele decide resolver isso imediatamente. No entanto, ele tem certeza que se tentar limpar sozinho vai acabar passando mal. Enquanto se pergunta o que fazer, lembra de algo desse mundo que pode ajudar. Nesse mundo existe um limpador supremo. Criaturas que comem qualquer coisa e tudo, incluindo lixo, resíduos e até cadáveres. Com isso em mente, ele decide procurar elas. Um pouquinho depois, ele chega numa floresta próxima e usa magia para mapear a área ao redor. Durante a luta anterior com a fera gigante de cinzas, ele percebeu que se concentrar a consciência, consegue ativar habilidades exatamente como no jogo. Igual à tela de mapa, ele agora consegue sentir a presença de monstros. Usando esse sentido, finalmente localiza o que está procurando: slimes. Vendo eles na vida real, ele acha estranhamente fofos. Como precisa capturar sem matar, lembra de um método adequado para os monstros mais fracos. Ele arregala os olhos e encara os slimes, e eles congelam no lugar instantaneamente. É uma habilidade de intimidação que imobiliza monstros de baixo nível só com um olhar. Ele pega um casualmente, impressionado com como a habilidade é conveniente, e decide juntar mais. Aí nota algo estranho. Os marcadores de monstro no mapa mental dele não estão se mexendo mais. Ele fica chocado e se pergunta se isso também é efeito da habilidade de intimidação e se o alcance dela é realmente tão grande. E é exatamente isso. Ele passa um tempo andando pela floresta, coletando os slimes imobilizados um por um. Como Zerog nunca foi um personagem jogável, controlar ele nunca foi opção no jogo. Agora que reencarnou como o próprio Zerog,
Ele percebe o quão quebrado esse personagem realmente é. Algum tempo depois, de volta ao castelo, os guardas e chefes olham incrédulos enquanto os slimes limpam metodicamente o banheiro imundo. A aura fedorenta sumiu, substituída por um ambiente surpreendentemente fresco. Zerog chega na cena e pergunta casualmente se não ficou bem melhor agora. Um soldado hesitante pergunta se foi coisa dele e Zerog confirma com orgulho. Ele explica que simplesmente pegou uns slimes e colocou lá dentro, embora não esperasse que fossem funcionar tão bem. Todo mundo fica pasmo que slimes possam ser usados assim. Enquanto admiram a ideia de monstros cuidando da higiene, um deles se pergunta por que os slimes não estão fugindo. Zerog explica que amarrou eles com a habilidade de intimidação. Então não conseguem escapar. A habilidade tem 10 níveis, e ele usou o nível 7 neles. Monstros afetados nesse nível não conseguem nem recuar se quiserem e têm que ficar exatamente onde estão. Selena logo chega, e depois de ouvir a explicação, chama de trabalho magnífico. Ela admite que a fortaleza lutava com problemas de higiene há muito tempo e que ela se preocupava com isso por anos. O fato de ele resolver em um único dia parece para ela exatamente algo que Zerog faria. Ela elogia ele abertamente e até faz uma leve reverência, transmitindo a gratidão das mulheres que trabalham na fortaleza, todas profundamente agradecidas. Zerog fica pego de surpresa pela onda de apreciação, mas não demonstra. Ele simplesmente vira e sai andando, dizendo que era algo que precisava ser feito, então não precisa agradecer. Para ele, isso é prova que prazos podem ser cumpridos com os métodos certos. Ele planeja usar tudo o que estiver disponível para sobreviver ao destino, porque na cabeça dele isso é o verdadeiro jeito de escravo corporativo. Enquanto isso, em algum lugar nas montanhas, o herói Ryu está em cima do cadáver de um dragão que acabou de matar. Enquanto se gaba que a subjugação do dragão não foi desafio nenhum, a Santa Alicia elogia ele, dizendo que se saiu magnificamente, mas a expressão dela logo fica preocupada. Ela aponta que o estilo de luta dele é arriscado demais, notando como ele avançou sozinho sem esperar pela magia de suporte dela, o que é extremamente perigoso, e pede que ele coordene com ela da próxima vez. Ryu responde com um sorriso convencido, afirmando que a magia de suporte da Alicia é fraca. Enfim, o comentário direto choca ela. Embora admita em silêncio que as habilidades dela são insuficientes, ela ainda tenta insistir em trabalho em equipe direito. Antes de terminar, Ryu interrompe e declara que enquanto ele empunhar a espada sagrada Zegapin, ninguém pode derrotar ele. Nesse momento, um pássaro mensageiro voa até ele. Ele assume que é uma mensagem do rei e abre, lendo o conteúdo em voz alta. O relatório é sobre o general vilão Zerog da Fortaleza Norte, o que imediatamente chama a atenção da Alicia. Ryu continua lendo, descrevendo Zerog como um homem cruel e maligno que devasta tanto o povo quanto a terra. A carta também afirma que a Fortaleza Norte é um ponto de apoio-chave para qualquer invasão no Império. Alicia tenta falar hesitante, mas antes que consiga, o sábio Schubert interrompe. Ele sugere que, independentemente dos planos para conquistar a Fortaleza Norte, eles deviam esperar um pouco mais. Quando Ryu pergunta por quê, Schubert explica que o general Zerog é um oponente poderoso, mesmo que no final não seja páreo para o herói, desafiar ele de frente sem preparação ainda é idiotice. Schubert então propõe mandar Alicia para a Fortaleza Norte primeiro. Ele acredita que ela pode se aproximar sob o pretexto de negociar um cessar-fogo, infiltrar a fortaleza e chegar perto do Zerog. Uma vez lá, ela pode usar o feitiço de sacrifício próprio chamado Orfeu. Alicia fica atordoada. Ryu lembra que Orfeu é um feitiço que consome 99% da força vital do lançador para infligir dano massivo no alvo. Vendo o choque dela, Schubert calmamente adiciona que ela ainda reteria 1% da força vital. Então, desde que a resgatem imediatamente depois, ela deve sobreviver. Ele justifica o plano friamente dizendo que como ela é inútil em combate direto, pelo menos pode contribuir isso, senão não passa de um peso morto. Ryu não mostra objeção nenhuma, e em vez disso elogia a ideia de Schubert, que o sábio aceita com um aceno, enquanto Alicia fica sem palavras. Schubert continua dizendo que desde o início da jornada ela só segurou eles, e está na hora de ela se tornar útil. Ele pergunta se ela está disposta a fazer isso pelo bem da causa. Sob pressão e incapaz de recusar, Alicia concorda hesitante. Alicia era filha de um nobre imperial. Ela cresceu numa casa amorosa onde não faltava nada e a família frequentava a igreja regularmente. No entanto,
a tragédia bateu um dia quando revoltosos tomaram a igreja. O líder deles declarou que qualquer um que apoiasse a igreja do Reino Sagrado era herege e precisava de purificação. A multidão começou a matar indiscriminadamente. Em meio ao caos, os pais dela foram mortos e ela foi feita refém. Segurada pelo cabelo enquanto chorava por ajuda, ela assistiu aterrorizada enquanto ninguém dava um passo para salvar ela. Então, num instante, a cabeça do líder dos revoltosos foi cortada limpa e saiu voando. Quem fez isso foi Zerog. Na época, ele era um oficial que invadiu e cortou os revoltosos com força avassaladora, salvando as pessoas restantes. Enquanto os sobreviventes ficaram paralisados em choque e medo apesar de terem sido resgatados, só Alicia correu até ele. Quando se aproximou, o oficial coberto de sangue deu um tapinha gentil na cabeça dela com um sorriso áspero, mas reconfortante. Depois disso, ele simplesmente foi embora. Foi mais tarde que Alicia soube o nome daquele oficial solitário, Zerog. Embora estivesse no caminho do sucesso, a natureza brutal dele rendeu muitos inimigos e os dias dele eram cheios de conflito constante. Alicia sinceramente desejava apoiar ele em tudo. Conforme os anos passaram, quando ela tinha 12 anos, ganhou o título de santa, reconhecida pelos raros dons de cura e pela fé devota. Enquanto isso, Zerog se tornou amplamente temido como o general vilão. No entanto, Alicia nunca deu bola para os rumores. Para ela, ele ainda era a figura que admirava de longe. Ela esperava que um dia pudesse se juntar ao exército imperial e servir diretamente sob o comando dele. Infelizmente, a igreja ordenou que ela fosse despachada para o Reino Sagrado como crente devota, uma ordem que ela não podia recusar. Como resultado, ela acabou virando membro do grupo do herói e foi forçada para o lado oposto do Zerog. Embora agora esteja ordenada a trabalhar sob o comando do Zerog como parte de uma missão, a verdadeira tarefa dela é bem mais sombria. Ela deve usar um feitiço suicida contra ele. O feitiço proibido, Orfeu, converte a força vital dela numa explosão massiva capaz de infligir um ferimento fatal no alvo. Ela está designada para usar ele no Zerog e recusa não é opção, porque a espada sagrada Zegapin, empunhada pelo herói Ryu, possui o poder de amarrar e controlar a vontade humana. Qualquer contrato feito sob a autoridade da espada é absoluto e não pode ser desafiado. Ao finalmente chegar na frente da Fortaleza Norte, Alicia acredita que essa reviravolta cruel do destino é um castigo imposto pelos deuses para ela. Enquanto isso, Zerog está sentado no escritório lendo pilhas de livros, tentando juntar informações que possam ajudar ele a evitar um futuro condenado. Certo conhecimento é essencial nesse mundo, e ele acredita que entender isso pode ser a chave para a sobrevivência. Ele se concentra em identificar onde ficam os limites entre o que segue a lógica do jogo e o que é diferente. De acordo com os textos, indivíduos sem igual como Zerog nascem com uma força enorme e são recrutados pelo Estado desde criança. No entanto, alguns indivíduos poderosos passam despercebidos e acabam virando bandidos. Um detalhe que ele nunca encontrou no jogo. Com isso, ele fica certo que esse mundo não é completamente idêntico ao que ele lembra. Selena entra no quarto para informar que alguém veio ver ele, descrevendo a visitante como uma freira. Um pouco confuso, Zerog primeiro pergunta se a visitante é uma curandeira. Quando Selena parece não conhecer o termo, ele explica que curandeira é alguém que usa magia de cura. Ouvindo isso, Selena afirma com confiança que um papel assim é desnecessário no exército deles. Zerog concorda mentalmente, já que no jogo os curandeiros tinham status baixo, o que encaixa num mundo no estilo Musou onde força avassaladora ofusca os papéis de suporte. Ainda assim, ele lembra que curandeiros tinham outros usos estratégicos em certas situações. Sem ficar pensando nisso, ele diz para Selena escoltar a visitante até a sala de hóspedes e ela aceita. Enquanto Selena leva ele até lá, ele sente um toque de irritação no humor dela e por um segundo se pergunta o que causou aquilo. Quando ele entra na sala de hóspedes, vê a visitante e imediatamente reconhece ela como Alicia. O nome escapa da boca dele por instinto. No momento que ele fala, percebe o erro porque Zerog não deveria conhecer ela ainda. Selena confirma que o nome da jovem é mesmo Alicia. Alicia cumprimenta Zerog educadamente, se apresenta e pergunta se pode trabalhar ali por um tempo. Ela fica realmente surpresa que ele sabe o nome dela, já que eles só se encontraram uma vez quando ela era criança. Ela assume que deve ser coincidência, porque não tem motivo nenhum para ele lembrar dela. O Zerog atual, no entanto, não lembra nada sobre aquele encontro passado. A surpresa dele vem de outro lugar. Ele reconhece ela do jogo.
Do que ele lembra, Alicia entra pro grupo do herói Rio bem no começo da história. Conforme o grupo fica mais forte, ela luta para acompanhar e acaba rotulada como curandeira inútil. Lembrando que ele consegue mais ou menos adivinhar por que ela apareceu aqui agora, ele assume que foi considerada inapta pelo herói e deve ter sido expulsa do grupo. Esse tipo de cenário onde um aliado dispensado se junta ao inimigo era um clichê comum em jogos. No entanto, ele se sente extremamente sortudo porque sabe o quanto ela é realmente útil de verdade. Assim, ele agradece por ela ter vindo, o que surpreende Alicia. Ele então diz para ela que quer que ela fique do lado dele e trabalhe duro. A proposta choca ela e ela rapidamente faz uma reverência, agradecendo e dizendo que mal pode esperar para trabalhar com ele. Zerog fica feliz pra caramba que uma personagem tão valiosa veio parar nas mãos dele por pura sorte. Mas ele percebe que Selena não está nem um pouco satisfeita. Lembrando das lições da vida corporativa, ele decide lidar com a situação com cuidado e chama o nome de Selena. Ele pede para ela resolver rapidinho as condições de emprego e preparar o contrato, admitindo que não é bom com papelada. O humor de Selena melhora na hora e ela aceita a tarefa com empolgação. Na vida passada dele, aprendeu que funcionários que não se dão bem ficam melhores quando recebem responsabilidades separadas. Uma vez que os arranjos estão em andamento, Alicia pergunta que tipo de trabalho ela vai fazer. Zerog diz para ela seguir ele e que ela vai entender rapidinho. Seguindo ele, Alicia chega no campo de treinamento dos soldados onde vários soldados estão esparrando intensamente. Ela fica visivelmente surpresa com a cena e se pergunta em voz alta o que exatamente está acontecendo. Zerog explica que esse é o campo de treinamento dos soldados onde eles treinam para valer usando espadas de ferro em vez de espadas de madeira. Depois de serem levados ao limite físico, eles recebem porções generosas de carne de besta para recuperar a estamina, permitindo que voltem a esparrar. Esse ciclo é como o exército da fortaleza se fortalece. Alicia acha incrível, admitindo que não esperava um treinamento tão decente depois de ouvir rumores que Zerog tratava os soldados como peões descartáveis. Ouvindo isso, Zerog fica genuinamente surpreso e pergunta se ele realmente é falado desse jeito. Percebendo que pode ter passado dos limites, Alicia rapidamente pede desculpas, fazendo reverência por falar fora de hora e expressando arrependimento mais uma vez. Zerog diz para ela que está tudo bem. Afinal, ele é conhecido como general vilão e entende o que ela quis dizer. Ele então pergunta se ela acredita que treinar soldados comuns é inútil. Depois de uma hesitação breve, ela afirma baixinho. Zerog conhece essa visão muito bem. Em jogos Hacken, soldados são só carne de canhão. Até 100 deles seriam jogados pro alto com um único golpe de alguém como ele. Dos livros que ele andou lendo, aprendeu que a circulação de magia dentro do corpo determina a força. É assim que os níveis são medidos. Concentrando-se nos outros, ele consegue perceber os níveis deles. Selena é nível 30, Alicia é nível 18, e ele mesmo é nível 37. Ele admite que entende que fracotes não viram fortes facilmente. Mesmo assim, ele se recusa a acreditar que essa regra é absoluta. Tem que ter exceções. A declaração dele claramente surpreende Alicia. Para ele, a lógica de que os fracos sempre têm que continuar fracos é só uma fachada conveniente. Treinar soldados não é inútil. É essencial. Agora mesmo, fortalecer o exército é uma tarefa que precisa ser feita. Alicia fica profundamente surpresa com a convicção de Zerog de que os fracos podem ficar mais fortes. Porque isso vai completamente contra o herói Rio, que favorece os fortes e descarta os fracos sem pensar duas vezes. Seguindo em frente, Zerog diz para Alicia que ela vai começar a trabalhar imediatamente. Quando ela pergunta o que precisa fazer, ele explica que é uma tarefa que só ela pode fazer como curandeira, algo que ele mesmo não consegue fazer, que é curar os outros. Sem hesitar, Alicia caminha até os soldados exaustos e para um que estava prestes a continuar esparrando. Ela diz para ele não se mexer mais e então lança suavemente magia de cura nele. Uma luz quente envolve o corpo dele, e num instante ele fica de pé de novo, com a estamina totalmente restaurada e o cansaço sumido. Não só isso, ele se sente até mais leve que antes, como se o corpo tivesse sido renovado por dentro. Os soldados ao redor olham incrédulos, alguns até cochichando que deve ser um milagre. Como existe um limite natural de quanto treinamento dá para fazer num único dia por causa do esgotamento, Zerog planejou para Alicia restaurar a estamina dos soldados repetidamente, aumentando drasticamente tanto a intensidade quanto a duração do treino, permitindo que os níveis deles subam de forma bem mais eficiente. Ao mesmo tempo,
Usando a magia dela continuamente, o nível da própria Alicia vai subir também. Em outras palavras, forma um ciclo perfeito. Os soldados se esgotam, Alicia cura, eles voltam para o treino e o processo se repete. Impressionados com a recuperação rápida, outros soldados começam a pedir a magia de cura dela também. Zerog mais uma vez se pega apreciando Brave of Kingdom como uma obra-prima. Os sistemas dele têm uma profundidade incrível e permitem vários estilos de jogo além da porrada pura. Conforme mais soldados se juntam, Alicia decide lançar um feitiço mais poderoso. Ela faz uma recuperação total em área do corpo inteiro, banhando todo o campo de treinamento numa luz radiante. Todo soldado no alcance sente o cansaço sumir de uma vez. Aplausos explodem imediatamente e vozes começam a entoar o nome dela em gratidão. Pela primeira vez, Alicia sente uma sensação de realização. Em vez de ser dispensada ou vista como peso morto, ela é necessária. Zerog nota a expressão gentil no rosto dela e fica feliz de ver ela genuinamente contente. Ele entende muito bem que quando todo mundo está ocupado e uma pessoa fica sem nada significativo para fazer, a tristeza vem inevitavelmente. Na vida corporativa passada, ele observou que até funcionários que no começo lutavam podiam prosperar quando recebiam tarefas adequadas às habilidades deles, mesmo que tivessem sido realocados sob pressão. Quando uma pessoa pode contribuir direito, tanto o indivíduo quanto a organização ganham. Isso, na cabeça dele, é o jeito de escravo corporativo. Maximizar eficiência mantendo o moral alto. Vendo os soldados retomarem o treino intensificado com vigor renovado e Alicia continuar curando sem hesitar, Zerog começa a se perguntar se deve empurrar as estratégias dele ainda mais longe e preparar uma conquista futura nos termos dele. Mais tarde, o treino dos soldados termina por hoje e graças à magia de cura eles suaram para valer. Mesmo com o corpo dolorido, eles se sentem ótimos e até estão ansiosos para o treino de amanhã. Um dos soldados então agradece a Alicia pela magia de cura e adiciona que vai contar com ela amanhã também. Isso confunde ela, que se pergunta como um soldado comum pode ter tanta estamina, mas aí percebe e fica certa que isso é por causa da habilidade de Zerog. Um dos soldados então menciona ter ouvido rumores de Zerog ser cruel e tirano, e aponta como isso está longe da realidade. Ele é o completo oposto. Com uma personalidade gentil, ele é admirado pelos soldados e energiza o exército com métodos de treino únicos. Acima de tudo, a coisa mais chocante para os soldados é que Zerog lembra de cada um dos soldados, o que prova que ele realmente se importa. Porque quando alguém vira general, é normal não reconhecer os soldados. Mas os soldados acreditam que Zerog não mudou nem um pouco desde os dias de oficial, e continuou sendo o guerreiro magnífico que é mais forte e mais gentil que qualquer um. Ouvindo tudo isso, Alicia se pergunta se talvez Zerog realmente lembre dela também. Bem quando ela está pensando nisso, os olhos dela ficam em branco e o corpo congela. Ela então cai no chão, o que faz todos os soldados perguntarem e se preocuparem o que há de errado. E se ela está bem, ela sai do transe e responde calmamente que está bem e só um pouco cansada. Bem quando ela diz isso, ouve uma voz dizendo que está bom e que ela está se misturando muito bem. Embora chocada no começo, Alicia rapidamente percebe que é a voz do herói Rio. Informando que ele e Schubert também chegaram perto da fortaleza, ele diz para ela que pode se autodestruir a qualquer momento. Embora isso não seja surpresa para ela, agora ela percebe completamente que Rio não pensa mais nela nem como camarada. Rio então lembra que ela não pode trair ele e pergunta se ela entende o que ele quer dizer. Depois de uma pausa breve, ela responde aceitando e lembra de uma situação parecida de antes. Tinha tido um membro do grupo que eles se separaram por apenas uma semana, mas nesse curto período, Rio tinha esquecido completamente dela. Isso faz Alicia acreditar que talvez ela também vá ser esquecida em breve. Bem quando ela está pensando nisso, Zerog de repente pega ela no colo, assustando ela. Ele então pergunta se ela está bem, enquanto ela fica tão desconcertada que não consegue responder. Depois dessa pausa breve, ela responde rapidamente que está bem e pede para ele não se preocupar com ela. Mas Zerog diz que não pode aceitar isso e pede desculpas para ela enquanto a leva para a enfermaria. Ele afirma que cuidar da saúde dos subordinados faz parte do trabalho. E embora ela não queira, ele pede que ela aguente. Enquanto ela diz baixinho que não desgosta disso, ela começa a chorar, se perguntando que tipo de santa ela é para enganar pessoas tão boas só por causa de uma missão e trair a confiança deles desse jeito. Ela acha isso ridículo para alguém chamada mensageira de Deus e acredita que no final não consegue fazer nada sozinha
porque é só uma humana fraca. Mais tarde, Selena com uma cara emburrada pergunta para Zerog se ele não está confiando demais na Alicia. Pego de surpresa, ele pergunta se é realmente o caso e se não é normal, ao que ela responde que não sabe. Vendo a reação dela, Zerog se pergunta se Selena viu ele carregando Alicia. Ela então aponta que para alguém com histórico desconhecido, deixar ela participar do treino é arriscado. Mas antes que ela termine a frase, Zerog com um sorriso pergunta se ela está só preocupada com ele e agradece por isso. Isso deixa ela desconcertada enquanto diz que é natural ela se preocupar. Seguindo em frente, Zerog tinha achado que só a compatibilidade entre Alicia e Selena era ruim, mas agora percebe que é bem enraizado, então ele não pode deixar assim. Lembrando que nos dias de escravo corporativo, duas contratadas que não se davam foram colocadas no mesmo departamento. Por causa disso, quando o clima no trampo virava o pior possível, ele tinha ficado realmente encrencado. Assim, antes que isso afete o trabalho dele, Zerog decide agir rápido. Ele então diz para Selena se preparar porque tem um serviço importante para ela, ao que ela pergunta que serviço ele está falando. Ele responde informando que é uma festa de hot pot e que todos os soldados vão estar lá para ver elas cozinhando. Mais tarde, mesmo sendo uma ordem do Zerog, Selena fica se perguntando por que diabos ela tem que fazer isso. Alice aponta que não adianta reclamar e sugere que elas dividam o trabalho e deem um jeito. Enquanto isso, os soldados que estão assistindo perguntam pro Zerog se aquelas duas vão ficar bem, porque o clima parece bem pesado. No entanto, esse é exatamente o plano que ele tinha em mente. Fazer quem não se dá bem cooperar através de um trabalho em conjunto. Ele já tinha feito isso uma vez, juntando funcionários só para isso e fazendo um churrasco na beira do rio. Alice então aponta que nunca cozinhou nada na vida, ao que Selena diz que vai dar certo. Com isso, Selena decide cortar os legumes enquanto Alicia decide cortar a carne e ficar de olho no fogo. Ela também prepara o hot pot e agradece Selena pela cooperação, ao que ela responde que não é tão ruim assim e que vai ajudar com o cozimento por enquanto. Vendo elas cooperando, os soldados ficam aliviados até Alicia começar a cortar a carne. Para frustração geral, ela corta a carne de um jeito bruto e descuidado pra caramba. Aí outro soldado aponta que a habilidade com a faca da Selena é impressionante pela velocidade que ela fica cortando os legumes. No entanto, quando olham mais de perto, percebem que só porque é rápido não quer dizer que é bom, porque os legumes estão voando para todo lado. Não só isso, parece que os legumes estão cortados de forma irregular, o que os soldados acham um desperdício absurdo de ingredientes bons pra caramba. Os soldados chamam as duas de cozinheiras terríveis. Pelo que viram até agora, não tem como a carne que elas estão cozinhando ficar no ponto, e elas ainda colocaram tempero demais. Como se isso continuar o jantar vai pro espaço. Os soldados imploram pro Zerog fazer alguma coisa. Zerog acha que a raiva dos soldados é justificada, mas a raiva dele é ainda maior. No sonho dele de mudar de emprego da empresa Black, ele tinha ido até tirar licença de chefe profissional. Agora, como alguém que entende de cozinha, ver esse desastre total não deixa ele ficar parado assistindo. Assim, ele explode e entra na cozinha, mandando elas pararem porque ele vai fazer. Chocada, Selena pergunta por que ele está ali, e ele manda elas ficarem quietas e explica que na hora de usar a faca para cortar legumes elas têm que fazer à mão em formato de patinha de gato e cortar no ritmo. Com essa explicação, ele demonstra como deve ser feito e começa a picar os legumes. Selena fica chocada com a técnica dele com a faca e com como os legumes ficam lindamente cortados. Ele então passa para o fogo, explicando em voz alta que até um iniciante usando fogo alto só vai queimar os ingredientes, e pergunta para Alicia se ela entendeu, o que assusta ela e faz ela responder que sim. Os soldados ficam realmente surpresos e impressionados enquanto os ingredientes que tinham virado lixo são salvos bem na frente dos olhos deles. Deixando isso de lado, como elas não são boas em cozinha nenhuma, ele tem que mudar o plano, e em vez disso vai fazer elas ajudarem ele num trabalho colaborativo. Essa estratégia é sempre flexível, que é o jeito de escravo corporativo. Mais tarde à noite, depois que a festa de hot pot termina, todo mundo está dormindo menos uma pessoa. Essa pessoa é Alicia, que está andando pelo corredor sozinha quando deveria estar dormindo. Bem nessa hora ela desaba de joelhos de novo, dessa vez ofegando pesado. Selena então aparece do nada e pergunta para onde ela está indo porque não tem banheiro no caminho que ela está seguindo. Ela também pergunta se Alicia está indo para uma festa do chá da noite, e então, com uma cara séria, pergunta se Alicia está procurando o Zerog por alguma coisa. Sendo pega, Alicia fica em silêncio por um momento, e enquanto responde que não vai esconder mais nada a partir de agora,
fumaça começa a sair. Com a fumaça cercando elas, Alicia revela que é uma assassina disfarçada enviada pelo herói Rio. Chocada com essa revelação, Selena tenta reagir rápido, mas não consegue e cai de joelhos. Não só isso, ela sente um sono intenso pra caramba e se pergunta o que está acontecendo. Alicia então revela que não se limita só à magia de cura porque está usando um feitiço chamado Floresta do Sono. Ela explica que as santas são versadas em todas as magias auxiliares, e a Floresta do Sono é uma delas. Só de tocar na fumaça branca o efeito de indução do sono ativa, o que deveria fazer ela dormir. Mas antes que Alicia termine a frase, ela nota que Selena se esfaqueou na própria perna e recuperou a lucidez. Chocada, ela se pergunta se Selena cancelou o efeito da Floresta do Sono se esfaqueando. Bem quando ela pensa nisso, Selena fecha a distância entre elas num instante e acerta o golpe. No entanto, Alicia ainda tem algo na manga e usa um escudo mágico para bloquear o ataque sem esforço nenhum, o que choca Selena pra caramba. Como lançar uma barreira de defesa demora muito, Selena percebe que Alicia previu que ela ia quebrar o feitiço. Bem quando ela está pensando isso, Selena cai no chão de novo, completamente imobilizada, o que confunde ela porque se pergunta se tinha outro debuff. Se sim, como ela caiu tão fácil? Alicia então explica que previu ser interrompida pela Selena, então tinha lançado um feitiço durante o dia para aumentar a taxa de sucesso do debuff. Chocada ao descobrir tudo isso, Selena percebe que Alicia não é uma curandeira comum, e que na verdade é forte pra caramba. Ela então pergunta pra Alicia por que ela está fazendo isso, porque não tem motivo nenhum para ser hostil com o Zerog. Bem quando Alicia está respondendo que o motivo é porque ela é fraca. O chão começa a tremer violentamente, chocando as duas. Mas quem fica ainda mais chocado são os guardas que estão prestes a ver o motivo do terremoto. Esse motivo acaba sendo um dragão gigante que atacou o castelo de repente. Os mentores por trás de tudo são o herói Rio e o sábio Schubert, que assistem a cena de longe. Acontece que o dragão na verdade tinha sido derrotado por eles primeiro, e depois de ser amarrado pelo contrato da espada sagrada, foi mandado atacar a fortaleza. Isso foi ideia do Schubert e Rio admite que foi uma boa. Schubert bolou esse plano por não confiar na capacidade da Alicia de cumprir a missão. Ignorando os soldados, o dragão começa a atacar a fortaleza. Vendo isso, a Alicia fica chocada porque é exatamente o mesmo dragão que Rio tinha derrotado. Embora esteja morto, se está sendo controlado pelo poder da espada sagrada, significa que tem poder igual ao do Rio. Com tanto poder, Alicia acredita que as forças da fortaleza não vão conseguir segurar e até o Zerog não vai conseguir fazer nada. Mas mais importante, essa inclusão repentina do dragão na missão faz Alicia perceber que eles nunca acreditaram nela desde o começo. Bem nessa hora Selena se levanta de novo, dizendo que vai ficar de fora dessa. Como os destaques estão prestes a começar, confundindo Alicia. Os soldados, apavorados de serem esmagados pelo dragão, começam a recuar rápido para o castelo. Então de repente, alguma coisa em velocidade absurda sai voando do castelo direto para a barriga do dragão, fazendo ele cair estatelado no chão. Isso choca Alicia e todos os soldados próximos, que se perguntam que porra acabou de acontecer. Acontece que a coisa que foi atirada no dragão não é outro senão o próprio Zerog, de pijama e segurando um ursinho de pelúcia no braço. Ele então grita alto perguntando quem diabos está roubando o sono do escravo corporativo. Alguns momentos antes, Zerog estava em sono profundo abraçado no ursinho de pelúcia e sonhando que estava comendo. Mas aí foi acordado pelo chão tremendo. Achando que era terremoto, ele rapidamente se enfiou debaixo da cama, gritando para a evacuação de emergência. Mas aí lembra que é um personagem invencível e que nenhum terremoto pode fazer nada com ele. Mais importante, ele sai rápido de debaixo da cama, percebendo que o tremor não é terremoto. Ele então abre a janela e, bem quando está pensando que o tremor parece algo enorme ali perto se enfurecendo, vê o que está causando. É o dragão. Mas em vez de ficar chocado ao ver, ele fica mais enfurecido ainda quando nota que os soldados importantes que ele estava treinando estão sendo perseguidos e esmagados pelo dragão. Assim, ele pula pela janela dizendo que não vai perdoar esse lagarto desgraçado. Então, enquanto os soldados correm na direção dele para entrar na fortaleza, eles notam ele e pedem que ele fuja. Mas em vez de fugir, ele se lança contra o dragão enquanto manda ele se preparar. Depois de chegar perto, ele dá um soco na barriga do dragão, fazendo ele cair estatelado no chão. Em cima do peito do dragão, Zerog diz pro dragão que ele criou os soldados com todo cuidado e deixou a cidade habitável. E agora o dragão estragou tudo. Com isso, ele pergunta com raiva se o dragão faz ideia do que é responsável.
Bem quando ele fala isso, uma esfera mágica aparece na frente da boca do dragão enquanto ele abre. Só agora Zerog percebe que é um dragão vermelho e lembra do movimento especial dele. No entanto, já é tarde, porque o dragão solta fogo nele. Isso choca todo mundo enquanto Zerog é jogado longe pelo ataque de fogo repentino. Enquanto ele cai no chão, os soldados chamam por ele preocupados. No entanto, o fogo não consegue fazer muito dano nele porque ele se levanta na hora e pergunta pro dragão se ele acabou de subestimar ele. Ele até pergunta se o dragão é preguiçoso demais para pensar enquanto solta fogo nele de novo. No entanto, ele contra-ataca fácil, rasgando a camisa queimada e usando ela como leque para dispersar as chamas. Isso causa uma onda de choque que deixa os cavaleiros próximos atordoados, enquanto veem as chamas serem sopradas antes mesmo de tocar o chão. Embora o dragão não tenha muitas feições para expressar, o jeito que a mandíbula dele cai faz Zerog perguntar se ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Zerog não culpa o dragão por subestimar ele. Para ele, Zerog é só um fracote de nível 37. No jogo, níveis e vida eram visíveis para os inimigos também. Por isso personagens mais fracos tendiam a ser alvo mais fácil. Mas como Zerog está agora, ele possui força muito além do nível atual. Enquanto treinava os soldados, ele também estava juntando fruta do desequilíbrio, um item que aumenta status permanentemente. Caçar monstros que dropam isso era prática padrão para o estilo completionist de farm. Então ele decidiu fazer o mesmo. Mas quando ele explica a situação para Selena, ela tem uma ideia. Essa ideia é adicionar caça e coleta da fruta como método de treino para os soldados. Como é uma boa ideia, ele adiciona no treino. E os soldados, por algum motivo, entram na onda com empolgação também. Como resultado, ele acaba coletando o item raro a ponto de comer como se fosse salgadinho. Graças a isso, os stats dele aumentam dramaticamente. E embora o display de status mostre o nível dele como 37, a força real dele está bem além disso. Percebendo essa força, o dragão fica tão apavorado que começa a fugir. Mas antes que consiga escapar, Zerog agarra o rabo do dragão e pergunta se ele acha que vai deixar ele ir. Em resposta, o dragão começa a gritar enquanto Zerog diz que a coisa que ele mais odeia nesse mundo é quando ele constrói algo camada por camada só para algum estranho interromper e bagunçar tudo. Ele também menciona que é de família de agricultores. Então não tem hesitação nenhuma em matar pragas. Bem quando ele está falando isso, nota que o corpo do dragão vermelho está tremendo violentamente. Esse fenômeno é um precursor de um ataque especial que é liberado quando a estamina dele passa de certo nível. Com isso, Zerog rapidamente percebe que o dragão está usando a técnica Berserk, Último Suspiro. É um raio de calor ultrapoderoso que um dragão vermelho solta bem antes de morrer. Se alguém for atingido, não sai ileso. Mas mais importante ainda, tem uma área residencial na fortaleza. Então não tem como ele desviar ou tomar de frente, tornando isso uma das situações em que ele deveria estar acabado. No entanto, ele então lembra que essa técnica tem um contramedida bem simples: socar a cabeça para mudar a direção. Ele faz exatamente isso, fazendo o dragão soltar o sopro de chama em outra direção. Mas nessa mesma direção está um penhasco onde Schubert e Rio estão de pé, e os dois são cobertos pelas chamas violentas. Então, quando o sopro de chama termina de ser liberado, parece que não sobrou nada no penhasco, indicando que talvez Rio e Schubert tenham morrido. Pode ser o caso, porque parece que o contrato que prendia o dragão morto ao Schubert e ao Rio sumiu, fazendo o corpo do dragão desabar sem nenhuma luta adicional. Enquanto Selena já esperava a vitória do Zerog, Alicia e os soldados ficam chocados pra caramba assistindo toda a luta e o final dela. Depois de um momento breve de silêncio, os aplausos explodem enquanto os soldados declaram Zerog o vencedor. Todo medo e pânico somem num instante porque eles ficam impressionados demais que Zerog derrotou o dragão com as próprias mãos. Não só isso faz a lealdade deles por ele ficar ainda mais forte. Eles então pegam ele no colo e fazem aquela jogada de comemoração, enquanto ele só lembra que da floresta para onde o sopro do dragão foi desviado, ele tem a sensação de que ouviu um grito, mas aí descarta como imaginação dele.